Aí, coloquei para gravar. Tá, joia. Tá. Só me dá o ok que a gente começa. Rodrigo tá aí já, né? Espera só uns Rodrigo. minutinhos, Ana. Só Beleza. porque acho que não tem muita gente. Sim, eu estou aqui. Vou passar para o computador aqui, desligar um pouquinho, tá, pessoal? Teve bastante cirurgia hoje? Como é que foi o dia aí, pessoal? Eu não operei nada hoje, não sei se alguém operou. Eu também não. Vamos começar, pessoal? Pode ser.
Oco, acho que só desliga o teu... Aí, boa. Daí, quando for a tua, eu desligo o meu microfone. Aí, bom. Então, a gente vai começar hoje a nossa 7ª aula da cirurgia oncológica. A gente vai falar sobre neoplasia de pâncreas. Quem vai apresentar vai ser eu e o Dr. Rodrigo Coan, sob supervisão do Dr. Thiago. Falar sobre neoplasia de pâncreas seria um assunto praticamente inesgotável para uma aula só. Então, a gente decidiu quebrar o cronograma em 2 partes, né, em 2 aulas, e deixar essa aula como exclusiva de um adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. E para a semana que vem, a gente falar sobre doenças císticas e corpical. A gente achou que assim vai ficar mais divididinho e equalitário. Eu vou falar um pouquinho sobre introdução, epidemiologia do câncer de pâncreas em geral, partir para os princípios diagnósticos e exames de imagem, e só esclarecer um pouquinho sobre estadiamento e critérios de ressecabilidade, e o Dr. Coan partir para depois conversar sobre tratamento, esquemas quimioterápicos, cirurgia e neoadjuvância e paliação. Então, introduzindo o assunto, falando sobre a estimativa brasileira, quando a gente entra na estimativa de 2020, no site do INCA, inclusive tem múltiplas ferramentas, ali a gente consegue fazer o que a gente quiser com os dados e jogar eles no gráfico que a gente quiser. Mas se a gente vai olhar os 10 casos mais incidentes entre homens e mulheres, a gente vê que o câncer de pâncreas não aparece em nenhum deles. Agora, quando a gente joga para o gráfico de mortalidade bruta no país, a gente vê que o câncer de pâncreas em homens está como 7º mais frequente em mortalidade, perdendo ali para pulmão, cólon, estômago e esôfago, né? Que é um prevalente aqui no Rio Grande do Sul, especialmente. E quando a gente vai falar para a população feminina, a mortalidade por câncer de pâncreas sobe para a 5ª posição. Então, jogando um pouquinho com os gráficos e ajustando com a estimativa mundial, a gente tem que o câncer de pâncreas atinge 2% de todos os tipos de câncer, e a população tem um risco médio de desenvolver ao longo da vida de 1%. Então, apesar, né, da incidência ser baixa, a gente tem uma mortalidade alta da doença. E peguei nos últimos 30 anos e joguei no mapa a taxa bruta de mortalidade com a taxa ajustada mundial em amarelo e a taxa ajustada do Brasil em cinza. E a gente vê que é crescente esse índice de mortalidade, né? E o que não quer dizer necessariamente que a mortalidade bruta ela até subiu, mas também pode estar relacionado com o aumento do diagnóstico. A gente tem ferramentas e exames de imagem que são disponíveis hoje, em 1988 não existiam. Então, a gente também fazia menos diagnóstico. Então, falar um pouquinho sobre anatomia e tipo histológico. Coloquei essa imagem para a gente lembrar que na nossa topografia, onde a gente vai falar hoje, 70% dos cânceres são de cabeça de pâncreas, né? 20% de corpo e 10% de cauda. E a gente divide eles, né, em histologia, entre endócrino, tá ali em cima, aquela célulazinha que está destacada, pensando em células de Langerhans, né, ilhotas de Langerhans, ilhotas pancreáticas, que são as responsáveis pelos hormônios do pâncreas, né, glucagon, insulinoma, enfim. E os não secretores, né, também vão fazer parte de uma próxima aula. E o câncer exócrino, que está entre os ácinos e os ductos, 95% dos ductos, e aqui onde vai entrar o nosso adenocarcinoma, que é justamente a grande maioria dos casos, né? E o nosso alvo da aula hoje. Então, partindo para o diagnóstico, a gente viu que a mortalidade é elevada. E por que a mortalidade é elevada? Atribuído a isso é uma clínica pobre. Quando a gente tem clínica,
o diagnóstico geralmente é em estágios mais avançados, é um diagnóstico tardio, ou seja, o tumor tem que estar grande o suficiente para causar uma síndrome colestática, para obstruir os ductos e causar icterícia, colúria, colia, colangite. E a gente tem os pródromos sistêmicos, que também não são exclusivos do câncer de cabeça de pâncreas. Perda ponderal, hiporexia, astenia, vão fazer parte também do corpo e cauda. E o corpo e cauda vão ter sintomas mais compressivos, né? No entanto, a gente não vai ver síndrome colestática neles. E uma tecla que o NCCN bate bastante é a decisão diagnóstica e terapêutica feita por um centro especializado multidisciplinar. E, além disso, a cirurgia feita por uma instituição especializada em cirurgias pancreato-biliares, ou seja, uma instituição com número mínimo entre 15 a 20 DPTs por ano. Se a gente adaptar a nossa realidade, a gente passa na média nesse número aqui, né? Mas, enfim, imagina, o maior centro do Rio Grande do Sul, então o quanto é difícil chegar nesse número, né? E um parêntese aqui do nosso sintoma e, enfim, é a icterícia. Quando que a gente drena um paciente ictérico pré-operatório, né? Então, a gente drena ele, em primeiro lugar, por que drenar em si, né, o paciente com icterícia? A icterícia, ela vai causar entre algumas disfunções sistêmicas, né? Entre elas, ela pode causar uma disfunção hepática, com diminuição da absorção da vitamina K e um alargamento do INR. Ela pode causar agressão do tecido renal por permanência na circulação sistêmica e refiltragem pelos néfrons e gerar uma insuficiência renal aguda. E ela também pode causar má absorção intestinal. Então, vamos drenar sempre. Também não é assim. Mas a gente tem casos selecionados onde a gente precisa pensar em drenar esse paciente antes da cirurgia, que é, em primeiro lugar, quando a gente tem colangite associada, né, que por si só é um fator que, independente de estar relacionado ou não a fatores oncológicos, a gente deve pensar em drenar essa via biliar. Quando a gente tem um retardo na cirurgia por algum motivo, e esse motivo, inclusive, pode ser a quimioterapia neoadjuvante, em casos selecionados de borderline, que a gente vai falar mais tarde. E, por fim, quando a gente tem uma icterícia sintomática severa, não tem um número específico, o NCCN não fala em números, mas a partir de 15 já é um número onde a gente pode considerar, sim, a drenagem da via biliar. Inclusive, eu estava lendo sobre o assunto e o prurido refratário está entre as 4 causas de suicídio no Brasil. Casualmente, a gente está apresentando essa aula em setembro, né? Mas, enfim. E só para lembrar que o NCCN também coloca a superioridade da CPRE em relação à drenagem percutânea. Então, sempre que a gente puder e tiver essa ferramenta na nossa mão, é melhor do que a drenagem percutânea. A gente teve essa discussão alguns meses atrás também, então, só para esclarecer. Partindo, então, para os nossos exames complementares, né? Nosso diagnóstico e critérios, também coloquei a laparoscopia estadiadora ali, mas eu já vou explicar, tá? Então, a gente tem uma escada, onde a gente não pode pular os degraus e ir direto, por exemplo, para uma toma ou para uma ressonância. Por quê? Tomografia não é um exame que vê cálculo muito bem, a gente tem só 40% a 60% do diagnóstico. Então, às vezes, a gente pode iniciar uma confusão pensando numa síndrome neoplásica, quando o mais comum, justamente, de um paciente ictérico é o fator obstrutivo calculoso, né? Então, icterícia, a gente precisa lembrar das causas mais comuns, ou seja, a ecografia ela vem em primeiro lugar na nossa escada para justamente descartar essa etiologia calculosa. Em segundo lugar, a gente tem a tomografia computadorizada, e o NCCN também cita a tomografia computadorizada com ênfase em pâncreas, né, ou de fase pancreática. O que é isso? Nada mais é do que uma tomografia, vou passar aqui o slide um pouco,
que ela tem uma fase um pouquinho mais precoce de captação. A captação é feita entre 40 e 50 segundos pós-contraste, para a gente evidenciar melhor o parênquima pancreático e, assim sendo, visualizar melhor lesões que ali estejam. Tá? Vou voltar aqui um pouco. Como terceiro item dos nossos exames complementares, a gente vai ter a ressonância magnética. E eu botei ali como tira-dúvidas, porque, em primeiro lugar, ela vai servir para elucidar lesões hepáticas que a tomografia deixa na dúvida, esclarecendo ou não possíveis metástases, né? E, além disso, ela vai ter o poder de diferenciar também lesões pancreáticas que estão duvidosas na tomografia, né? Enfim, a gente tem esses 3 exames, então, que são utilizados mais na nossa rotina, principalmente os 2 primeiros, e os 4 finais ali, que a gente, não digo situações de exceção, mas a gente não vai usar sempre na nossa rotina. Então, o PET-CT vai ser usado para visualizar metástases à distância. A ecoendoscopia a gente vai usar, geralmente, em lesões que não foram bem definidas pelos exames iniciais, em lesões menores que 2 centímetros, e em lesões onde a gente vai precisar de uma biópsia. E aqui eu abro o parêntese para falar dessa biópsia, porque lembrar só que a biópsia endoscópica, o NCCN coloca como superior à percutânea, justamente pela questão da disseminação de células tumorais, né, que vai ser menor na endoscópica. E lembrar também que a biópsia ela não vai ser mandatória, né, não deve retardar uma cirurgia, por exemplo, onde a gente já tem a suspeição pela imagem. E, por fim, a laparoscopia estadiadora, que o papel dela cada vez vem sendo mais reiterado, né? Que apenas imagem não é confiável como um indicador de ressecabilidade no borderline. Então, a laparoscopia estadiadora entra com um papel aqui, né? Entra com um papel importante para definir uma upfront surgery, uma quimio neoadjuvante, onde em pacientes onde tem um aumento de risco para doença disseminada, e quando tu quer buscar metástases, principalmente em tumores de corpo e cauda, o NCCN coloca. Tá? Então, põe a nossa escadinha de exames. E, por fim, eu vou falar um pouquinho do estadiamento. A gente tem sempre, em todas as nossas aulas, o American Joint, que está sempre presente, mas mais importante do que ele no nosso estadiamento vai ser a definição entre tumor ressecável, borderline e localmente avançado ou irressecável. Ou seja, enquanto o American Joint põe tudo no mesmo saco, ali no T4, eu deixei em vermelho para vocês verem, porque eu não consigo apontar, o tumor invadindo tronco celíaco, artéria mesentérica superior, ou artéria hepática comum, independente do tamanho, ele põe tudo num T4. E, com o passar dos anos, os critérios anatômicos para a ressecabilidade do tumor de pâncreas vêm sendo cada vez mais refinados. E a gente vem vendo na evolução desses artigos e dessas meta-análises e estudos combinados que eles vêm ganhando mais importância do que o próprio American Joint para a definição de tratamento. Tá? Então, eu trouxe o consenso internacional do Pancreatology, que até foi o nosso primeiro artigo que a gente discutiu no Clube da Revista. Só para a gente lembrar, não vou me deter muito aqui, tá? Mas a gente vai ter 3 critérios. Os critérios biológicos, onde vai entrar o CA19-9 e alta suspensão para micrometástases. Os critérios condicionais, ele coloca, onde a gente vai levar em conta um paciente como PS2 como limite para aguentar uma ressecção primária, né, e até mesmo a própria quimio neoadjuvante. E os critérios anatômicos, tá? Então, falando em critério biológico, falando no marcador tumoral, que para nós vai ser o CA19-9, a gente tem ele a partir de 200 como um marcador de suspeição, e até ali ele serve como
ele até entra, né, nas situações onde tu tem uma síndrome colestática, uma colangite, ele também pode estar aumentado, né, com números menores. Também vai ser importante para o nosso follow-up, mas principalmente para os critérios de ressecabilidade, o borderline de um câncer de pâncreas, de um adeno ductal de cabeça, ele, a partir de 2018, a gente passou a considerar um N isoladamente esse fator, entre um N de 500 a 1000 do CA19-9, a gente já considera um tumor que, assim, potencialmente avançado, né, um borderline mesmo, assim. Mas eu vou trazer, tem aqui a tabelinha, ela está um pouco desfocada, tá? Mas entre o N deles, vocês vão ver na terceira coluna ali que o índice de ressecção já vai diminuindo, tá? Eles tentaram relacionar o CA19-9 e a ressecabilidade do tumor numa cirurgia upfront, numa cirurgia sem quimio neoadjuvante. E eles viram que a partir do número de 500, foi o landmark, onde eles viram que ali realmente esse número se torna mais importante até, ou tão importante quanto os critérios anatômicos. E o que é o conceito de borderline para a gente, né? São tumores com alto risco para margens R1 e R2 quando submetidos à ressecção primária. Ou seja, são pacientes onde a gente vai fazer, sim, a neoadjuvância, ou pelo menos considerar ela, pensando que, a posteriori, a gente vai ter uma ressecção a R0, que é o nosso objetivo curativo aqui. Tá? Então, essa tabelinha que está aí gigante, eu vou tentar resumir ela, tá? Então, deixei em verde como ressecável, onde a gente vai ter, obviamente, sem metástases à distância, né? A gente vai ter um tumor de cabeça de pâncreas que pode ter algum contato venoso unilateral e ou até 180 graus circunferencial, quando a gente fala de veia porta e veia mesentérica superior, e sem nenhum contato arterial, da artéria mesentérica superior, da artéria comum hepática e do tronco celíaco, tá? Então, isso é ressecável, onde a gente aceita, no máximo, um contato venoso unilateral ou até 180 graus circunferencialmente, da veia porta ou veia mesentérica superior. Quando a gente vai falar em borderline, que é o paciente onde a gente vai considerar a quimio neoadjuvante, que o Corro vai falar depois, a gente tem um contato. Isso é tudo tá? Então, se você tiver um desses critérios, ele já entra como border. A gente sempre considera, se tiver, ele já é o seu estadio mais avançado, né? Um dos critérios. Então, a gente vai considerar primeiro um contato arterial com a artéria mesentérica superior ou tronco celíaco menor que 180 graus, sem deformidade ou estenose dos mesmos, tá? Ou um contato arterial da artéria hepática comum, sem qualquer outro contato arterial, e aqui ele está falando da artéria hepática própria ou do tronco celíaco, porque ali tu vai ter que... Depois eu vou explicar na anatomia certinho, tá? Acho que vai ficar mais fácil. E, por fim, você pode ter um contato venoso da veia porta ou da veia mesentérica superior maior do que 180 graus com estreitamento ou oclusão bilateral, não passando da borda inferior do duodeno. Se você passa da borda inferior do duodeno, seja maior ou menor do que 180 graus o seu acometimento, você já vai considerar localmente avançado, tá? E os localmente avançados, que é um contato da artéria mesentérica superior ou tronco celíaco maior do que 180 graus, qualquer contato, na verdade ele coloca com tronco celíaco / aorta, e um contato venoso da veia porta ou veia mesentérica superior, ultrapassando a borda inferior do duodeno. É muito difícil tu ultrapassar a borda inferior do duodeno com um contato menor do que 180 graus circunferencial, né? Mas enfim. E, por fim, eu deixei essa imagem, que eu achei bem boa, do artigo ali, onde ele fala a relação da veia porta e da veia mesentérica superior com a tomografia, tá? Então, no a gente vê todo o território dela descendo ali, né,
da hepática direita e esquerda na própria, e depois se transformando em porta, né? E lá na imagem B e C, que vai ser os nossos borderlines, a gente vê um estreitamento unilateral, ali a gente para de enxergar, né, na mesentérica superior. E do outro lado, ali na imagem C, pena que eu não tenho marcador aqui, o estreitamento bilateral, né? A gente vê uma maçaroca ali no meio que acaba estreitando bilateralmente. E daí no D, onde realmente daí a gente já vai ter estenose, né? Ou com colaterais ali, enfim. Tá? Então, só voltando aqui para a gente lembrar, contato venoso com veia porta ou veia mesentérica superior maior que 180, com estreitamento ou oclusão bilateral, que nem eu mostrei na imagem, não passando da borda inferior do duodeno. Contato arterial com artéria comum, hepática, sem qualquer outro contato arterial, e mais em cima, contato arterial com artéria mesentérica superior ou tronco celíaco menor que 180, sem deformidade estenosa. Esse vai ser o nosso corte para a gente pensar em neoadjuvância, menor que isso, cirurgia, maior do que isso, localmente avançado e paliação, que o Coa vai falar agora e assumir na parte do tratamento. Estão me ouvindo? Tudo bem? Então, vamos dar sequência à aula de pâncreas. A gente vai falar sobre o tratamento do adenocarcinoma de pâncreas. Essa imagem mostra bem, então, a relação com os vasos, a importância e a localização peculiar que é da cabeça do pâncreas. No diagrama, a gente vê, então, que um tumor de pâncreas vai desde o ressecável até o irressecável, né, sendo localmente avançado. Hoje em dia, para definir borderline ou localmente avançado, a gente não usa mais as palavras encasement ou abutment, mas ali no artigo ele acaba botando, né, o arterial encasement do tronco celíaco, da artéria mesentérica superior, da artéria hepática, como sendo, né, irressecável, ou seja, um tumor localmente avançado, e até os pacientes com metástase à distância já não tem potencial curativo. 20%, ou seja, 1 a cada 5, são ressecáveis, ou seja, vão para a cirurgia, né? Ou seja, a gente está falando de uma doença grave, né, com baixo índice de cura. A maioria dos pacientes se apresentam, então, com uma doença já avançada, a clínica às vezes é pobre, então os pacientes acabam tendo os tumores na apresentação inicial já mais avançados. Isso é importante dizer porque é somente através da cirurgia, né, a cirurgia é o pilar do tratamento da neoplasia de pâncreas, porque é somente através disso que a gente pode chegar à cura da neoplasia de pâncreas ou um aumento importante da sobrevida. Os pacientes não candidatos à cirurgia, infelizmente, têm uma sobrevida, um prognóstico muito ruim. Pode passar, Ana. Então, como é que se divide o tratamento? Eu trouxe esse guideline da ESMO. Como a Ana já falou, foi muito bom e importante a definição que ela fez anteriormente, porque então a gente divide os pacientes em ressecáveis, borderline, que a gente viu a definição, os localmente avançados e os pacientes metastáticos. Os pacientes ressecáveis a gente considera cirurgia upfront com adjuvância. Os pacientes que vão à adjuvância a gente sabe que tem melhor prognóstico. Os pacientes que não conseguem ir à adjuvância por complicações pós-operatórias, infelizmente, o prognóstico deles não é tão positivo quanto aqueles que são submetidos à adjuvância por quimioterapia. Os pacientes borderline, a gente considera neoadjuvância, quimioterapia neoadjuvante com ou sem a radioterapia, e depois a exploração cirúrgica. Se o paciente é ressecável, né, ele vai à ressecção e posteriormente à adjuvância. Se ele não é ressecável, infelizmente, o prognóstico dele está selado. Os pacientes com doença localmente avançada têm um prognóstico muito ruim. Pode ser tentado terapia de conversão, mas são muito
é muito baixo o índice dos pacientes que se apresentam nesse estado, que vão posteriormente à cirurgia. Isso é uma exceção, é a raridade. Geralmente esses pacientes têm um prognóstico muito ruim. E os pacientes também metastáticos, esses prognóstico muito ruim, não é considerado cirurgia, claro. Esse paciente tem que ir para a quimioterapia, e esses pacientes que vão à cirurgia ressecção do tumor primário é a exceção da exceção. Claro que existem relatos de casos, mas é exceção e é muito, muito raro. Então, basicamente, a gente divide o nosso fluxograma dos pacientes com tumor de pâncreas nisso. A gente tem que identificar o paciente e caracterizar se ele é ressecável, borderline, localmente avançado ou metastático. Pode passar, né? E daí, a gente tem um mundo de discussão para poder discorrer sobre. Vou começar a falar primeiramente sobre os tumores ressecáveis. Então, o tratamento padrão desses pacientes é a cirurgia e, posteriormente, a adjuvância. Porém, está cada vez mais se estudando e vendo que, se não há possibilidade da neoadjuvância, mais a cirurgia e depois a adjuvância, trazer benefício para esse grupo de pacientes em que o tumor é primeiramente ressecável. Por quê? A neoadjuvância pode aumentar as taxas de ressecção R0, ela pode tratar as micrometástases, e é provado que mesmo tumores pequenos, menores que 2 centímetros, já possuem micrometástases, e também aumentar a sobrevida global. Pode passar, Ana. Então, esse seria o objetivo principal da neoadjuvância no tratamento do tumor ressecável. Esse estudo é um estudo que foi publicado, que fez uma revisão retrospectiva dos artigos que usaram neoadjuvância ou cirurgia, comparou então cirurgia ou neoadjuvância para tumores ressecáveis. A evidência é fraca porque é uma análise retrospectiva dos estudos, mas parece mostrar que tem um benefício da neoadjuvância, então, para os tumores, mesmo para os tumores ressecáveis. Pode passar. Por que isso? Porque a neoadjuvância principalmente tem efeito no tamanho do tumor, ou seja, nos linfonodos e nas margens, ou seja, ele pode aumentar, esterilizar as margens e pode diminuir a recorrência, tudo isso. Então, mas é uma análise retrospectiva, não é um estudo prospectivo, isso ainda não é padrão. Mas se começou a pensar, então, sobre a neoadjuvância pro tumor ressecável. Pode passar, Ana. Mais recentemente, foi publicado em 2018, na ASCO, esse trial, que aí sim, pega pacientes com tumores ressecáveis e tumores borderlines e submete em 2 grupos. Os pacientes que vão à cirurgia e à adjuvância com gemcitabina, e os pacientes que fazem ciclo de neoadjuvância com gemcitabina mais radioterapia, e depois vão à cirurgia e depois a neoadjuvância. Como ele coloca esses 2 grupos, os pacientes ressecáveis e os pacientes borderline, esse estudo mostra na análise subgrupo que os pacientes que se mais beneficiaram da neoadjuvância foram os borderline. Os pacientes com tumores ressecáveis, ainda a evidência não é forte para fazer neoadjuvância. Pode passar. Então, os gráficos, a análise de intenção para tratar e após ressecção mostra que os pacientes que foram à neoadjuvância têm melhores curvas de sobrevida para esses pacientes. Mas ele coloca tudo junto, os pacientes borderline e os ressecáveis. Pode passar. Mais recentemente, em 2019, foi publicado na ASCO novamente. Esse estudo é um estudo japonês, que aí sim, ele seleciona só pacientes que têm tumores ressecáveis por essa classificação anatômica, em que num grupo vai a cirurgia mais a adjuvância e no outro grupo a neoadjuvância somente com quimioterapia, posteriormente cirurgia e aí sim a adjuvância. Pode passar. Tem como endpoint primário esse estudo, a sobrevida global, e esse estudo japonês mostra um benefício
da neoadjuvância para a sobrevida global nos pacientes com tumores ressecáveis. Pode passar. E atualmente existem outros 3 trials que estão estudando isso, que é a neoadjuvância para tumor de pâncreas ressecável. E talvez futuramente a gente comece a discutir mais, não se nós vamos fazer neoadjuvância com as novas evidências vindo à tona, se nós vamos fazer ou não a neoadjuvância para pacientes com tumores de pâncreas ressecável, mas sim como que a gente vai fazer. Então, trouxe essas coisas até para discutir, mas atualmente, claro que o padrão de tratamento, né, é a cirurgia, mas talvez futuramente as coisas possam mudar, né? Tem muito estudo acontecendo sobre isso. A cirurgia que a gente oferece para os pacientes com tumor de cabeça de pâncreas, então, se divide, então, a cirurgia tradicional, que é a cirurgia de Whipple, que é a gastroduodenopancreatectomia, ou um outro tipo de cirurgia, a gente não faz aqui no nosso serviço, que é a transverso Longmire, que é a cirurgia com preservação pilórica. Pode passar. Então, uma imagem mostrando aqui a cirurgia de Whipple, né, em que se há ressecção da parte distal do estômago. Aqui, nessa imagem, foi reconstruído em alça única, a gente faz em alça única. A anastomose pancreática a gente faz látero-terminal, né, a ducto-mucosa a gente não faz assim. Mas só para exemplificar o tipo da cirurgia. Pode passar. A outra cirurgia com preservação pilórica, então, existe a anastomose do duodeno com jejum, que pode ser ou em alça única, como nessa foto, ou em Y de Roux, também é uma discussão, mas essa cirurgia a gente acaba não fazendo. E existe uma discussão eterna, né, de qual cirurgia que é melhor, qual que é menos mórbida, qual causa menos fístula pancreática, ou qual que causa menos diminuição do esvaziamento gástrico. E aí eu trouxe um estudo, uma revisão da Cochrane, pode passar, que compara, então, né, qual cirurgia é mais adequada para o tratamento do adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, se é com a preservação pilórica ou se é a Whipple clássica. E essa revisão da Cochrane mostra que não existe diferença significativa em que aponte em mortalidade ou morbidade para escolher uma técnica ou outra. É muito mais questão de escola, que a gente tem, a nossa escola é a Whipple clássica, então, naturalmente quando o cirurgião se forma, ele acaba defendendo a sua própria técnica, e então não dá para dizer que uma é melhor que a outra, uma tem benefício oncológico maior que a outra, então fica meu compartilhamento aqui. Pode passar. As complicações, então, até a gente já discutiu isso no nosso clube de revistas. As 3 principais complicações é a fístula pancreática, né, a gastroparesia ou a hemorragia. A fístula pancreática, então, esse estudo do grupo internacional acaba definindo, então, não mais em fístula grau A, e sim no biochemical leakage, vazamento bioquímico, a fístula em que o paciente não tem mudança do seu pós-operatório, ele continua aceitando dieta via oral, não tem sintoma sistêmico. Já a fístula grau B, sim, aí sim o paciente precisa ou da manutenção do dreno por mais de 3 semanas, ou uma nova punção, ele tem associação de antibióticos, ele precisa da mudança da via da dieta. Então, essa é a fístula grau B. E a grau C, a mais grave, quando o paciente, às vezes, quando o paciente precisa de reintervenção, ele tem sintoma sistêmico intenso, precisa de UTI, né? Essas coisas. A gente acabou discutindo isso já. A gastroparesia, então, né? O retardo de esvaziamento gástrico pós-duodenopancreatectomia, também aparentemente não há diferença entre as técnicas.
e a gente acabou discutindo isso já no artigo, não vou entrar muito em detalhes. Hemorragia também é outra complicação importante, pode ser intraluminal ou extraluminal, os artigos citam bastante também o stump, né, o coto da gastroduodenal, às vezes solta a ligadura, é uma causa bastante citada de hemorragia, e também tem o pseudoaneurisma da gastroduodenal, que pode se formar após uma fístula pancreática, ou uma erosão do vaso pós fístula pancreática. Então, todas essas são causas de hemorragia pós-duodenopancreatectomia que a gente tem que estar em contato e saber como resolver a complicação. Pode passar. Sobre o tumor borderline, então, a gente já falou que a gente considera a neoadjuvância para esse paciente, né? Esse paciente é o paciente que mais se beneficia e que já os estudos já mostram que esse paciente é melhor quando as curvas de sobrevida são melhores quando ele vai para a neoadjuvância, e esse paciente pode ou não necessitar de uma ressecção vascular. Deixa eu passar. Então, a Ana acabou mostrando a tomografia antes, só chamar atenção essa classificação de Ishikawa, os radiologistas falam isso nos laudos, né? O Ishikawa 1 é quando o tumor aparentemente tem contato, mas ele não diminui o lumen do vaso, né? O Ishikawa 2, que ele empurra o vaso, o 3 quando já é um narrowing, ou seja, uma estenose do vaso, o Ishikawa 4 quando é bilateral, e o 5 quando aparentemente a invasão já é bem vista, documentada, e se formam até vasos colaterais, né, para drenagem da veia porta. Esses esquemas são importantes porque cada classificação de Ishikawa, existem estudos que mostram o preditor de invasão da veia, né? Eles comparam com a classificação de Ishikawa pré-operatório e depois da cirurgia, ver qual que é a predição de invasão venosa. E também, né, a gente estudar a anatomia antes do paciente, se ele vai precisar ou não da ressecção venosa, isso é importante. Pode passar. E então, o paciente que é um tumor borderline, eu trouxe esse estudo, será que vale a pena a gente levar ele para cirurgia direto ou para neoadjuvância? Cada vez mais tem se consolidado o caminho da neoadjuvância, porque ela é associada com maior taxa de ressecção é zero, né? Ela tem menor taxa de envolvimento linfonodal e invasão venosa, ou seja, ela pode diminuir o tamanho do tumor, esterilizar as margens e trazer todos esses benefícios. Também é visto que a ressecção venosa tem morbidade e mortalidade perioperatória semelhantes. Alguns estudos mostram que não, mas a maioria deles, quando essa cirurgia é feita em centros especializados de hepatobílio pancreático, a gente vê que a mortalidade e a morbidade perioperatória pode ser semelhante, sim. Esse estudo fala que quando as ressecções vasculares são maiores ou iguais a 2 centímetros, tem pior sobrevida e maior recorrência local. E quando é maior ainda que 3 centímetros, a curva de sobrevida é ainda pior, ou seja, uma ressecção vascular muito mais complexa. Esse estudo mostra também que os 30, mais ou menos, eu trouxe esse dado porque é importante para a gente saber, que a adjuvância também é muito importante no paciente com adenocarcinoma de pâncreas, e muitas vezes ele não vai à adjuvância pelas complicações pós-operatórias, e é importante saber um número dos pacientes que não vai à adjuvância, principalmente porque são as complicações pós-operatórias que não levam à adjuvância. Então, a média nesse estudo foi de 30%. E esses pacientes, naturalmente, tiveram pior prognóstico. Pode passar.
Aqui eu trouxe só para exemplificar que existem várias meta-análises, então, que já confirmam o benefício da ressecção vascular para o tumor de pâncreas com envolvimento venoso. Já é bem consolidado isso. Claro que a gente pode discorrer sobre cada uma das meta-análises, cada detalhe, mas não quero me alongar, então eu trouxe só para compartilhar. Pode passar. Trouxe esse artigo também que foi publicado no Jornal de Hepatobílio. Já que a gente está falando de ressecção venosa, então a gente tem que saber onde que o tumor invade. Nesse artigo ele acaba dividindo a anatomia em zonas e a partir disso sugere um tipo de reconstrução vascular. É importante que isso tem que ser tudo programado pré-operatório, né? A tomografia tem que estar bem estudada e o cirurgião tem que estar bem ciente do que ele vai fazer na cirurgia. Durante a cirurgia, o controle vascular, tudo isso é importante, né? Até para não ter surpresas. Pode passar. Então, a zona 1, ele fala que é no hilo hepático, né? Essa zona, geralmente, ela está invadida nos tumores dos colangiocarcinoma hilares, né? Que foi tópico de discussão em outro momento. A zona 2, o ligamento hepato-duodenal. A zona 3, né, a confluência espleno-mesentérica, 3A à direita e 3B à esquerda. A zona 4, abaixo da confluência. E a zona 5, já os tumores de corpo e cauda, né, que seria a veia esplênica. Então, a gente vê, pode passar, que para cada localização do tumor, a gente vai decidir uma forma diferente da reconstrução da veia. Isso tem que ser, claro, pensado pré-operatório. Nessa foto do artigo, a gente vê então um tumor que invade a junção espleno-mesentérica. Tu vê que é a ressecção que ele faz da confluência e uma anastomose na figura B, né, termo-terminal, e na figura ao lado, ele já coloca um enxerto para poder fazer a reconstrução vascular. Pode passar. Nessa outra imagem, outra figura ilustrativa, vê que o tumor está mais à direita, né? Então, na figura A, a gente vê que foi feito foi tirado uma margem lateral da veia, que pode ser feito, então, o fechamento lateral da veia. É importante que ela não fique estenótica, né? Logo abaixo, então, a gente vê que foi feito uma anastomose termo-terminal, e à direita ali a gente vê que, novamente, ele usou um enxerto. Tudo isso faz parte da programação cirúrgica, então, quando a gente pensa numa reconstrução venosa. Pode passar. Os pacientes que também têm tumor borderline em que pode ter uma invasão arterial é descrito hoje, né? Vamos dizer assim, o approach à artéria primeiro, ou seja, se define a artéria mesentérica como livre, a cirurgia segue. Se não, a cirurgia é interrompida, né? Na duodeno-pancreatectomia, a gente sabe que existem os passos irreversíveis. Então, a definição se é ressecável ou irressecável tem cada vez mais se evoluído. E, bom, esse artigo mostra seis maneiras de abordagem da artéria mesentérica superior para a definição se o paciente é ressecável ou não. Pode passar. Vou ilustrar eles, cada vez mais falando disso. Então, existem 6 maneiras, pode passar. Cada um tem seus benefícios e seus prós e contras, né? A primeira maneira, o acesso posterior, em que a gente vê a mão do cirurgião fazendo uma manobra de Cocker, a veia renal esquerda, e logo acima a artéria mesentérica superior. Essa é uma maneira de a gente abordar ela através posterior. Já ao lado, o acesso medial, em que a gente vê a cabeça do pâncreas e a veia mesentérica superior é reparada e levantada, e definido se há
possibilidade de ressecção através do acesso medial a ela. Pode passar. O acesso, identificação da artéria mesentérica superior, infracólico, né? A gente vê que ela tem com uma relação com a veia renal esquerda. Então, infracólico a gente pode fazer também. Já à esquerda aqui a gente vê o acesso posterior esquerdo, em que a gente vê o duodeno, a quarta porção, o ângulo de Treitz. O cirurgião acessaria por ali, a princípio. Pode passar. O acesso supracólico inferior ou anterior, em que na foto o pâncreas já está seccionado e é a definição, então, se é possível a ressecção do tumor sem a ressecção arterial, né? Que já seria localmente avançado. E na direita o acesso superior, em que ele vai lá, disseca do tronco celíaco e já identifica superiormente a borda superior do pâncreas se é possível ou não ressecar. Então todas essas abordagens hoje em dia cada vez mais se avançou, né? Se está se expandindo a fronteira do que anteriormente não era ressecável, cada vez mais os tumores sendo ressecáveis. E também com a evolução da quimioterapia, a neoadjuvância trazendo, né, tornando cada vez mais os tumores que não eram ressecáveis, irressecáveis, mas a técnica cirúrgica tem evoluído muito também. Só para terminar, trouxe esse artigo também, então a gente vê que as publicações sobre a cirurgia do tratamento da doença do adenocarcinoma de pâncreas, de cabeça de pâncreas, é ainda muito estudado, e esse artigo é recente e fala sobre a descompressão com tubo com a sonda nasogástrica ou não depois da DPT, e mostra que a princípio não tem diferença. Trouxe só para compartilhar, talvez a gente possa discutir isso depois. Pode passar. Então fica como mensagens que eu e a Ana queria compartilhar com vocês. É uma doença grave, com um prognóstico muito ruim, por isso a importância do time multidisciplinar. O entendimento, então, e a classificação da doença, né, em ressecável, borderline, localmente avançado ou metastático, é importante antes de a gente definir, então, o que a gente pode oferecer para esses pacientes. Definir, então, a melhor estratégia. Então, a neoadjuvância para os tumores ressecáveis ainda está em estudo, a cirurgia é o tratamento padrão, mas estudos recentes, como o PREO-PUNC, estão trazendo novas informações e tem outros estudos acontecendo. Talvez o cenário futuramente possa mudar. Os tumores borderline já é consolidado que eles se beneficiam da neoadjuvância, né? Aumenta as taxas de ressecção R0. E a ressecção vascular venosa, como eu mostrei, tem importante papel nos tumores borderline, com um grau de morbidade e mortalidade semelhante, né? Claro que em centros especializados. Bom, é isso. Muito obrigado. Muito boa aula, guris. Abordaram um tema bastante amplo, né? E foi muito bem explorado, muito bem revisado tudo. Eu só levantei algumas coisas que são interessantes. Vou começar pela da Ana, então, por ordem, né? Uma das maiores discussões que a gente tem é quanto aos níveis de bilirrubina e a necessidade de drenagem da via biliar pré-operatória. Já não é nova, então, acho que tem uma meta-análise da Cochrane, tem mais de 10 anos, né? Em que ela é taxativa em dizer que não se deve drenar a via biliar. Ela defende claramente que drenagem via biliar, mesmo com valores de 15, 18, 20 de bilirrubina total, não traria um benefício real de preservação de função renal e só aumentaria o risco de colangite, né, de contaminação da bile. Mesmo assim, isso não é aceito na maior parte dos grandes centros, né? Então se preserva ainda essa ideia de drenagem da via biliar quando tem valores
de 15 a 18, isso varia de lugar para lugar. E ainda é tema de debate, de briga em muito congresso. E sim, a gente ainda defende a CPRE, embora a Angélica esteja estimulando vocês a considerarem a drenagem percutânea com os novos estudos europeus que estão aparecendo aí. Mas por enquanto ainda vale a CPRE como drenagem. Só ressaltar, a Ana passou rápido ali, mas citou e citou bem, que nós temos, na verdade, a maior mudança dos últimos tempos para definir um borderline não é nem tanto a questão anatômica, é o surgimento do marcador bioquímico como um marcador de tumor de pior prognóstico, né? E a gente está começando a acatar cada vez mais isso. Então, com marcadores mais elevados, o paciente, mesmo que inicialmente pareça uma doença menos agressiva localmente, anatomicamente, a gente acaba vendo o benefício da neoadjuvância. E a gente entra naquele critério da neoadjuvância para todo mundo, que é o protocolo do MD Anderson. O MD Anderson tem esse protocolo de todo tumor, mesmo ressecável, parte inicialmente para neoadjuvância e depois, sim, para o tratamento. E eles têm esses resultados melhores na instituição deles, mas também um pouco com um viés de seleção, né? Eles acabam levando à cirurgia aquele paciente que não progride a neoadjuvância, né? Então, eles acabam também tendo benefício em função disso. Talvez seja correto, né? Talvez, na verdade, estejam selecionando melhor quem terá benefício com cirurgia. A radioterapia foi muito estudada, muito se bateu em cima da radioterapia, como se ela fosse auxiliar na neoadjuvância, mas os resultados não foram realmente fortes nesse sentido, né? Ele não conseguiu mostrar uma superioridade da radioterapia contra a quimio-radioterapia. Então, a gente tem utilizado a quimio mesmo, né? A rádio tem sido deixada mais para situações em que não houve a resposta esperada, em que a gente quer tentar um segundo resgate para tentar levar o paciente ainda à ressecção. As técnicas cirúrgicas explanaram bem e realmente a gente faz a ductomucosa mais por uma questão de achar que é mais elegante, né? Fica uma anastomose mais bonita, mas de fato não há nenhum benefício, nenhum tipo de técnica em prevenir qualquer tipo de complicação. O que se diz é que o cirurgião tem que fazer aquela que ele está melhor treinado, que ele está mais acostumado, né? Vocês já falaram daquela outra aula antiga lá do ducto de maior calibre, pâncreas duro, isso sim teria algum impacto sobre o surgimento de fístulas. Mas a técnica cirúrgica realmente não muda nada nesse sentido. Vocês já estão bem treinados nisso, mas é importantíssimo para definir ressecção estudar bem a anatomia vascular na tomografia antes do procedimento. Existem variações anatômicas, na verdade essas variações estão começando a ficar cada vez mais frequentes, pelo menos nos parece, a gente tem enxergado cada vez mais. Para uma DPT, uma hepática comum que venha da mesentérica, ela tem um risco tremendo de lesão. É muito fácil tu cortar achando que é um outro ramo, enfim, até mesmo uma gastroduodenal e acaba, no final das contas, levando à falência hepática. E não tem, realmente a reconstrução é muito difícil. É muito difícil, é um vaso curtinho, pequeno, e mesmo com uma interposição de prótese não é muito fácil. Mas vocês já estão bem expertos nisso, tenho visto vocês estudando os exames antes da cirurgia sempre. E gostei muito das imagens que o Coan botou da ressecção venosa. Porque às vezes eu tento dizer, mas eu acho que eu não consigo ser bem claro, quando eu digo que o tumor bom para ressecção venosa é aquele tumor que fica mais em cima da confluência. As imagens ali que o dono do slide colocou, vocês percebem que são lesões que estão bem em cima da confluência espleno-mesentérica. O que a gente vê muitas vezes é que nossos tumores se estendem em direção aos ramos jejunais. Aquilo torna a reconstrução extremamente difícil ou até impossível. Os tumores que são mais baixos, mesmo não sendo muito grandes. E realmente, tu não consegue anastomosar naqueles ramos mais baixos. Então, acho que esses seriam os maiores limitadores da reconstrução vascular.
A ressecção e reconstrução arterial carrega realmente uma mortalidade mais significativa, né? E ela não é padrão. Tem centros que assumem, que fazem com rotina, tem outros que realmente consideram como tumor irressecável para tratamento paliativo, né? Então a gente não tem essa definição tão clara como é para reconstrução venosa, sempre que possível, para reconstrução arterial, né? A morbidade, a mortalidade desse procedimento, ele muitas vezes é proibitivo, né? Dependendo do tipo de paciente que nós temos em mãos. Mas acho que foi muito boa a aula de vocês passaram por tudo, foi só pequenos apontamentos que eu fui fazendo ao longo da conversa aí para a gente comentar. E quem tiver qualquer outro comentário, por favor, fique à vontade. Eu acho que isso aí, professor. Aula, bastante coisa para falar, né? E semana que vem aí é de corpo e cauda e doenças císticas. Mas tem um mundo aí, né? Cirurgia de adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, cada vez mais essa coisa da ressecção vascular vem tomando ganho, vem tomando conta. Mas a químio também, eu fiquei bastante surpreso que me parece que futuramente, para os tumores mesmo ressecáveis, né, a quimioterapia vai se consolidar aí, que é vamos dizer assim, uma coisa que vem acontecendo com praticamente vários tumores da, do aparelho gastrointestinal, já que as complicações, né, são bastante mórbidas e acabam tirando o paciente da adjuvância, né, e tumores já avançados, a quimioterapia pós-operatória é fundamental. Então, cada vez mais eles vêm advogando que se a gente conseguir entregar químio para 100% dos pacientes, é muito melhor do que 70%, né? Então, os pacientes, esses 20% a 30% acabam não indo para adjuvância. Aí eu fiquei bastante surpreso, porque para pâncreas eu não pensei que ia se tornar uma realidade tão breve assim, mas me parece que futuramente aí já as pessoas vão começar, claro que se os resultados vierem, né? Mas neoadjuvância para todos os pacientes, mesmo para os ressecáveis. O corpo de evidência que está se formando nesse sentido é considerável, né? Acho que nós vamos caminhar rapidamente nesse sentido, de fazer neoadjuvância de forma irrestrita, né? Da mesma forma que a gente faz para reto, ou a gente considera fazer para esôfago, enfim, né? Vai ser o primeiro passo até para selecionar melhor o paciente, né? Então, acho que vai ser nesse sentido mesmo. Mas ainda não temos esse corpo de evidência, né? A gente tem bastante indício disso, mas ainda não está formado. Esses trabalhos que tu mostraste devem começar a dar resultado para esse ano, para o próximo, e começar a aparecer um pouco mais nos congressos e a gente ter um pouco mais de certeza quanto a tudo isso. Aí, Tá joia, pessoal? aí, vamos lá. Então tá bueno. Então, obrigado, uma boa Bom, noite. obrigado também, boa noite, professor. Oi.